Formação de uma junta soldada. De uma forma simplificada, a peça metálica é formada por um grande número de átomos dispostos em um arranjo espacial característico, a estrutura cristalina. Átomos localizados no interior desta estrutura são cercados por um número de vizinhos mais próximos, posicionados a uma distância r0, na qual a energia do sistema é mínima, como mostra a figura acima. Nesta situação, cada átomo está em sua condição de energia mínima, não tendendo a se ligar com nenhum átomo extra. Na superfície do sólido, contudo, esta situação não se mantém, pois os átomos estão ligados a menos vizinhos, possuindo, portanto, um maior nível de energia do que os átomos no seu interior. Esta energia pode ser reduzida quando os átomos superficiais se ligam a outros. Assim, aproximando-se duas peças metálicas a uma distância suficientemente pequena para a formação de uma ligação permanente, uma solda entre as peças seria formada, como ilustrado na figura acima. Este tipo de efeito pode ser obtido, por exemplo, colocando-se em contato íntimo dois blocos de gelo. Entretanto, sabe-se que isto não ocorre para duas peças metálicas, exceto em condições muito especiais. A explicação para isto está na existência de obstáculos que impedem uma aproximação efetiva das superfícies até distâncias da ordem de r0. Estes obstáculos podem ser de três tipos básicos. As superfícies metálicas, mesmo as mais polidas, apresentam uma grande rugosidade em escala microscópica e submicroscópica, conforme a figura acima. Mesmo uma superfície com acabamento cuidadoso apresenta irregularidades da ordem de 50 nanômetros de altura, cerca de 200 camadas atômicas. Isto impede uma aproximação efetiva das superfícies, o que ocorre apenas em alguns poucos pontos de contato, de modo que o número de ligações formadas é insuficiente para garantir qualquer resistência para a junta. As superfícies metálicas estão normalmente recobertas por camadas de óxido, umidade, gordura, poeira, etc., o que impede um contato real entre as superfícies, prevenindo a formação da solda. Estas camadas se formam rapidamente e resultam exatamente da existência de ligações químicas incompletas na superfície. Dois métodos principais são utilizados para superar esses obstáculos, os quais originam os dois grandes grupos de processos de soldagem. O primeiro consiste em deformar as superfícies de contato, permitindo a aproximação dos átomos a distâncias da ordem de r0, conforme a figura acima. As peças podem ser aquecidas localmente, de modo a facilitar a deformação das superfícies de contato. O segundo método se baseia na aplicação localizada de calor na região de união até a sua fusão e do metal de adição, quando este é utilizado, destruindo as superfícies de contato e produzindo a união pela solidificação do metal fundido, conforme a figura acima. Desta forma, uma forma de classificação dos processos de soldagem consiste em agrupá-los em dois grandes grupos, baseando-se no método dominante para produzir a solda: os processos de soldagem por pressão ou por deformação e os processos de soldagem por fusão. Processos de soldagem por fusão. Existe um grande número de processos por fusão que podem ser separados em subgrupos, por exemplo, de acordo com o tipo de fonte de energia usada para fundir as peças. Dentre estes, os processos de soldagem a arco, fonte de energia arco elétrico, são os de maior importância industrial na atualidade. Devido à tendência de reação do material fundido com os gases na atmosfera, a maioria dos processos de soldagem por fusão utiliza algum meio de proteção para minimizar essas reações. A tabela 1 mostra os principais processos de soldagem por fusão e suas características principais. Processo: soldagem por eletroescória. Fontes de calor: aquecimento por resistência de escória líquida. Tipo de corrente e polaridade: contínua ou alternada.
agente protetor ou de corte, escória. Outras características: automática ou mecanizada, junta na vertical, arame alimentado mecanicamente na poça de fusão, não existe arco. Aplicações: soldagens de aço carbono, baixa e alta liga, espessura maior ou igual a 50 mm, soldagem de peças de grande espessura, eixos, etc. Processo: soldagem a arco submerso. Fonte de calor: arco elétrico. Tipo de corrente e polaridade: contínua ou alternada, eletrodo positivo. Agente protetor ou de corte, escória e gases gerados. Outras características: automática ou mecânica ou semiautomática. O arco arde sob uma camada de fluxo granular. Aplicações: soldagem de aço carbono, baixa e alta liga, espessura maior ou igual a 10 mm, posição plana ou horizontal de peças estruturais, tanques, vasos de pressão, etc. Processo: soldagem com eletrodo revestido. Fontes de calor: arco elétrico. Tipo de corrente e polaridade: contínua ou alternada, eletrodo positivo ou negativo. Agente protetor ou de corte, escória e gases gerados. Outras características: manual, vareta metálica recoberta por camada de fluxo. Aplicações: soldagem a quase todos os metais, exceto cobre puro, metais preciosos, reativos e de baixo ponto de fusão, usado na soldagem em geral. Processo: soldagem com arame tubular. Fontes de calor: arco elétrico. Tipo de corrente e polaridade: contínua, eletrodo positivo. Agente protetor ou de corte: escória e gases gerados ou fornecidos por fonte externa, em geral CO2. Outras características: o fluxo está contido dentro de um arame tubular de pequeno diâmetro, automático ou semiautomático. Aplicações: soldagem de aço carbono com espessura maior ou igual a 1 mm. Soldagem de chapas. Processo: soldagem MIG-MAG. Fontes de calor: arco elétrico. Tipo de corrente e polaridade: contínua, eletrodo positivo. Agente protetor ou de corte: argônio ou hélio. Argônio mais oxigênio. Argônio mais CO2, CO2. Outras características: automática, mecanizada ou semiautomática. O arame é sólido. Aplicações: soldagem de aço carbono, baixa e alta liga, não ferrosos com espessura maior ou igual a 1 mm. Soldagem de tubos, chapas, etc. Qualquer posição. Processo: soldagem a plasma. Fonte de calor: arco elétrico. Tipo de corrente e polaridade: contínua, eletrodo negativo. Agente protetor ou de corte: argônio, hélio ou argônio mais hidrogênio. Outras características: manual ou automática. O arame é adicionado separadamente. Eletrodo não consumível de tungstênio. O arco é constrito por um bocal. Aplicações: todos os metais importantes em engenharia, exceto o zinco e o berílio e suas ligas, com espessuras de até 1,5 mm. Passes de raiz. Processo: soldagem TIG. Fontes de calor: arco elétrico. Tipo de corrente e polaridade: contínua ou alternada. Eletrodo negativo. Agente protetor ou de corte: argônio, hélio ou misturas destes. Outras características: manual ou automática, eletrodo não consumível de tungstênio, o arame adicionado separadamente. Aplicações: todos os metais importantes em engenharia, exceto o zinco e o berílio e suas ligas, com espessura entre 1 e 6 mm. Soldagem de não ferrosos e aço inox. Passe de raiz de soldas em tubulações. Processo: soldagem por feixe eletrônico. Fonte de calor: feixe eletrônico. Tipo de corrente e polaridade: contínua
Alta pressão. Peça positiva. Agente protetor ou de corte. Vácuo. Outras características. Soldagem automática. Não há transferência de metal. Feixe de elétrons focalizado em um pequeno ponto. Aplicações. Soldagem de todos os metais, exceto nos casos de evolução de gases ou vaporização excessiva a partir de 25 mm de espessura. Indústria nuclear e aeroespacial. Processo. Soldagem a laser. Fonte de calor. Feixe de luz. Agente protetor ou de corte. Argônio ou hélio. Outras características. Soldagem automática. Não há transferência de metal. Feixe de elétrons focalizado em um pequeno ponto. Aplicações. Soldagem de todos os metais, exceto nos casos de evolução de gases ou vaporização excessiva, a partir de 25 mm de espessura. Indústria nuclear e aeroespacial. Corte de materiais não metálicos. Processo. Soldagem a gás. Fonte de calor. Chama oxiacetilênica. Agente protetor ou de corte. Gás. Outras características. Manual. Arame adicionado separadamente. Aplicações. Soldagem manual de aço de carbono, cobre, alumínio, zinco, chumbo e bronze. Soldagem de chapas finas e tubos de pequeno diâmetro.